Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para começar a gravar a primeira playlist de mensagens deste canal e ela se chamará Pilares. Por que pilares? Porque são aquilo que sustenta a nossa vida cristã. Quando nós saímos do culto, quando saímos da IBD, no culto pela manhã, no culto pela noite, é, esses pilares fazem diferença na nossa vida, no nosso agir cristão. Então, o primeiro pilar que nós vamos refletir será o pilar ser cristão. O livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, relata a primeira vez em que os cristãos foram chamados assim, de cristãos. E, e aí a gente começa a refletir sobre isso, voltando lá na origem. Por que aqueles irmãos e irmãs foram chamados de cristãos naquela ocasião? É simples, porque a atitude deles refletia aquilo que Jesus Cristo fazia quando estava entre nós, quando esteve lá pregando, anunciando, fazendo as obras do Pai entre os homens. Então, aquelas pessoas eram reconhecidas, foram chamadas de cristãos porque faziam as coisas que Cristo fazia, seguiam as orientações que Cristo deu. E hoje eu estava fazendo uma pesquisa, no mundo hoje, somos 7,75 bilhões de pessoas no mundo. Cerca de 33% dessas pessoas se declaram cristãs ou seguem o cristianismo como religião. No Brasil, esse número é bem parecido. Só que aqui no Brasil a gente tem um rótulo chamado evangélico, que a palavra evangélico seria aquele que pratica os evangelhos. Mas, infelizmente, no nosso país hoje, muitas vezes isso é remetido a apenas às pessoas que frequentam a igreja evangélica, que professa o evangelho, que anuncia as boas novas de Cristo. Mas, infelizmente, as nossas atitudes não condizem nem com o nome evangélico, muito menos com o nome de cristão. No Brasil, esse percentual é de 30, em torno de 31%. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção e refletir com vocês a respeito nessa mensagem. Ter um rótulo ou ter uma identidade? Porque aqueles homens foram chamados de cristãos porque as atitudes e as palavras e a maneira de agir deles refletia a Cristo, estava de acordo com o Senhor. Então, identificava a Cristo na atitude, nas ações deles. E não apenas um rótulo. A priori era até tido como uma zombaria, mas porque alguns não aceitavam aquele o princípio, aquela igreja que estava nascendo como uma igreja, mas sim como uma seita, alguma coisa menor, que menos importância. Então algumas pessoas zombavam disso, chamando eles de cristãos. Mas a princípio, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, independente do porquê que eles foram, as pessoas chamavam eles por causa dessa identidade, dessa identificação que eles tinham com a atitude de Cristo. E isso é que faz a diferença na nossa vida hoje, quando a gente sai da igreja.
tudo que a gente aprende lá na escola dominical, nos cultos, tudo aquilo que Deus fala conosco, temos que praticar quando saímos dos cultos, quando saímos da igreja, quando saímos da EBD. E é isso que faz diferença, porque não adianta a gente nos autorrotular como evangélicos, como cristãos, se a nossa atitude, se a nossa ação, se a nossa maneira de pensar, se a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas não refletir essa identidade com Cristo. Será apenas um rótulo. E uma vez eu aprendi que atribuem essa frase a Margaret Thatcher, uma pessoa que foi primeira-ministra lá na Inglaterra, que uma dama que precisa dizer que ela é dama é porque de fato ela não é. Então a gente não precisa ficar falando que é cristão ou que é evangélico. O que a gente precisa é agir nessa maneira, agir como cristão, como pessoas que se identificam e seguem praticando aquilo que Cristo ensinou. E isso faz toda a diferença, não só na nossa vida, mas na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na escola, pela rua, às vezes no mercado, em qualquer lugar que a gente estiver. A nossa atitude faz diferença. E esses dias eu tive no dentista e conversando lá com o dentista, com a assistente dele, falando sobre várias coisas. Aí terminei o atendimento e saí. Mais tarde, dias depois, eu encontrei com a assistente dele na igreja. E ela falou, poxa, bem que eu reconheci em você alguma coisa diferente. Essa coisa diferente que o mundo tem que ver em nós. Que é Cristo fazendo a diferença nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. Principalmente no nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Para que as pessoas se sintam atraídas por Cristo. E escolham ter essa vida maravilhosa, diferente, que a gente tem seguindo a Cristo. É fácil? Nunca foi. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas é que era para a gente seguir adiante. Nunca foi fácil. É trabalhoso? É trabalhoso. A gente vê a história, vê Cristo, vê as histórias dos homens de Deus escritas na Bíblia. Foi muito trabalhoso, deu muito trabalho. É cansativo? É. Às vezes dá vontade de desistir? Dá. É verdade. Mas vale a pena? Vale muito a pena. Vale a pena viver com Cristo, porque Ele faz diferença na nossa vida e principalmente nos dá esperança. Esperança em cada situação que a gente vive, esperança de ter solução dos problemas que a gente tem, mesmo que não seja aqui, mas no dia que Ele nos levar, esses problemas vão ser resolvidos. Então, a gente tem esperança de ter algo novo e, principalmente, de viver a eternidade com Ele. Mas a gente precisa, sim, viver, escolher, decidir, ter o compromisso de viver uma vida diferente. Uma vida que as pessoas, ao olharem para a gente, nos identifiquem como cristãos, como pessoas que seguem aquilo que Jesus ensinou. Amém? Meus amados, essa é a primeira mensagem da série Pilares, a respeito de ser cristão das portas para fora. Quando a gente sai da igreja, é o nosso principal desafio, é ser cristão aonde as pessoas precisam. Porque quem precisa de médico não são os sãos. Quem precisa de médico são aqueles que estão doentes. Quem precisa de Cristo são aqueles que estão lá fora. A gente precisa, mas as que estão lá fora, que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não aceitaram a Cristo, precisam muito, muito, muito dele para ter uma diferença,
que a gente tem em nossas vidas, ok? Um grande abraço, fique com Deus, a paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.